Cure-se da desculpite, a doença do fracasso. Gente, esse é o material que você tem de estudar quando se preparar para o sucesso. Terá que estudar as pessoas muito cuidadosamente para descobrir e depois aplicar em sua vida os processos cuja recompensa é o sucesso. E você desejará começar imediatamente. Aprofunde-se no estudo das pessoas e descubra que as fracassadas sofrem de uma doença mortal no que diz respeito à elaboração dos pensamentos pela mente. E mais da metade dos indivíduos apresenta pelo menos uma forma suave deste mal que chamaremos de desculpite. Você descobrirá que a desculpite explica a diferença entre os que conseguem todas as posições e os que mal se sustentam na que têm. Verá que quanto mais bem-sucedido o indivíduo for, menos será inclinado a desculpar-se. Já o sujeito que nada arranja, nem tem planos para conseguir algo, possui um livro cheio de razões para explicar o porquê de seu fracasso. As pessoas que só realizam coisas medíocres estão sempre prontas para explicar por que não têm, não fazem, não são capazes e não se encontram em melhor situação. Estude a vida das pessoas realizadas e descubra que elas poderiam ter apresentado, mas não o fizeram, todas as desculpas fornecidas pelos medíocres. Jamais conheci ou ouvi falar de alguém que tenha vencido como homem de negócios, militar, profissional liberal ou líder em qualquer área que não tenha tido durante a vida a oportunidade de apresentar mais de uma desculpa importante. Roosevelt poderia ter se encolhido culpando suas pernas paralíticas, Truman, sua falta de instrução superior, e Eisenhower, seu ataque cardíaco. Como qualquer outra doença, a desculpite vai piorando se não for tratada adequadamente. Quem é vítima dessa doença da mente assim raciocina: não estou indo tão bem quanto devia. Que álibi poderia apresentar para salvar as aparências? Vejamos: saúde debilitada? Falta de instrução? Idade de mais? Idade de menos? Má sorte? Infelicidade? A esposa? A educação que recebi de minha família? Uma vez que a vítima da doença do fracasso tenha escolhido uma boa razão, apega-se a ela e nela se apoia para explicar a si e aos outros por que não progride. E, a cada vez que a vítima apresenta desculpa, essa se infiltra mais profundamente em seu subconsciente. Os pensamentos, positivos ou negativos, tornam-se mais fortes à medida que vão sendo adubados com a repetição constante. No início, a vítima da desculpite sabe que seu álibi é mais ou menos uma mentira. No entanto, a frequência das repetições faz com que ela se convença de que se trata de um fato completamente real, que o álibi é a verdadeira razão para que ela não alcance o sucesso que devia. Portanto, a primeira regra de seu programa individual para pensar no sucesso deve ser vacinar-se contra a desculpite, a doença do fracasso. A desculpite manifesta-se através de uma ampla variedade de formas, mas os piores tipos dessa doença são a desculpa da saúde, da inteligência, da idade e da falta de sorte. E agora, vejamos como podemos nos defender dessas 4 mazelas tão comuns. Os 4 tipos mais comuns de desculpite. Primeiro, mas minha saúde não está boa. A desculpa da saúde vai desde o tipo crônico do eu não me sinto bem, ao mais específico de tenho qualquer coisa que não está andando bem. A saúde ruim, sob 1000 formas diversas, é usada como desculpa para impedir que a pessoa realize o que deseja, para evitar que assuma maiores responsabilidades, que ganhe mais dinheiro e que alcance o sucesso. Milhões e milhões de pessoas sofrem da desculpa da saúde. Mas será, na maioria dos casos, uma desculpa legítima?
Pense por um momento em todas as pessoas que você conhece e que estão hoje completamente realizadas e que poderiam ter usado, porém não o fizeram, a desculpa da saúde. Médicos e cirurgiões, amigos meus, disseram-me que, na vida, não existe o adulto fisicamente perfeito. Todo mundo tem qualquer coisa de anormal do ponto de vista físico. Muitos rendem-se, total ou parcialmente, à desculpa da saúde, mas não os que pensam visando ao sucesso. 2 casos que me aconteceram numa tarde ilustram quais devem ser as atitudes correta e incorreta no que toca à saúde. Eu acabava de fazer uma palestra em Cleveland, quando um indivíduo de mais ou menos 30 anos perguntou se podia falar comigo alguns minutos em particular. Elogiou minha palestra e depois disse: "Receio que suas ideias não sejam úteis para mim. É que tenho problemas de coração", continuou ele, "e tenho de me submeter continuamente a exames." E seguiu dizendo que já havia consultado 4 médicos sem que nenhum deles tivesse conseguido encontrar a causa de seu mal. E pediu-me que eu lhe sugerisse o que devia fazer. "Bem", respondi, "não entendo de coração, mas, falando de leigo para leigo, eis as 3 coisas que eu faria. Primeiro, procuraria o melhor cardiologista que eu pudesse encontrar e aceitaria seu diagnóstico como palavra final. O senhor já esteve com 4 médicos e nenhum deles achou nada de anormal no seu coração. Deixe que o 5º lhe faça o exame final, e pode ser que seu coração esteja perfeitamente normal. Agora, se o senhor continuar a se preocupar com ele, é muito possível que venha a adquirir uma séria enfermidade cardíaca. Viver à procura de uma doença faz com que, geralmente, ela apareça de verdade." Em segundo lugar, eu recomendaria que o senhor lesse o magnífico livro do Dr. Schindler, Como Viver 365 Dias por Ano. Nele, Dr. Schindler mostra que, de cada 4 leitos de hospital, 3 estão ocupados por pacientes que sofrem de DEI, doença emocionalmente induzida. Imagine só 3 de 4 pessoas que se acham atualmente doentes estariam gozando uma perfeita saúde se houvessem aprendido a controlar suas emoções. Leia o livro do Dr. Schindler e desenvolva seu programa de controle das emoções. Em terceiro lugar, eu resolveria viver até morrer. E passei a expor ao perturbado homem alguns conselhos úteis que recebi há muitos anos de um advogado amigo meu, portador de um caso de tuberculose crônica. Ele sabia que tinha de levar uma vida muito regular, mas não deixou de exercer a advocacia, educando uma bela família e gozando realmente a vida. Agora que ele tem 78 anos, expressa sua filosofia nestes termos: "Hei de viver até morrer. Hei de viver enquanto estiver neste mundo. E por que razão vou viver apenas pela metade? Cada minuto que uma pessoa gasta preocupando-se com a morte é como se passasse 1 minuto morto." Neste ponto, precisei ir, porque tinha de tomar um avião para Detroit. E foi no avião que ocorreu um segundo caso, muito mais agradável que o anterior. Após o barulho da decolagem, ouvi um ruído de tic-tac. Mais ou menos espantado, olhei para o meu companheiro de poltrona, pois o som parecia provir dele. Abrindo um sorriso, ele disse: "Fique descansado, que não se trata de uma bomba, é apenas meu coração." Diante de minha surpresa, ele passou a relatar o que tinha acontecido. 21 dias antes, havia se submetido a uma intervenção na qual colocou uma válvula de plástico em seu coração. Explicou-me que aquele ruído continuaria durante vários meses até que o tecido novo recobrisse a válvula artificial. Perguntei-lhe, então, o que pretendia fazer. Respondeu ele, "tenho grandes planos. Vou estudar direito assim que chegar a Minnesota. Um dia, espero trabalhar para o governo. Os médicos me disseram que durante alguns meses deverei ter certa cautela,
mas depois disso estarei como novo. Aí tem você, duas maneiras de encarar os problemas referentes à saúde. O primeiro indivíduo, mesmo sem estar certo de que tivesse algo organicamente errado, achava-se preocupado, deprimido, a caminho do fracasso, ansioso por alguém que apoiasse sua ideia de que não podia progredir. O segundo, após ter sofrido uma delicada operação, estava otimista, impaciente para realizar algo. A diferença residia no modo pelo qual eles pensavam na saúde. Tive várias experiências diretas no que se refere à falta de saúde. Sou diabético. Logo depois de descobrir isso, há cerca de 5.000 injeções, fui avisado. O diabetes é uma condição física, mas seu maior dano resulta de se enfrentá-lo com uma atitude negativa. Preocupe-se com ele, que arranjará uma verdadeira preocupação. Naturalmente, desde a descoberta de meu diabetes, conheci muitos outros diabéticos. Permita-me que lhe conte algo dos dois extremos. Um sujeito, portador de uma forma benigna, pertence à fraternidade dos mortos-vivos. Obsessivamente temeroso em relação ao clima, vive, em geral, ridiculamente agasalhado. Apavorado com as infecções, evita qualquer pessoa que fungue um pouquinho junto dele. Com receio de se esforçar demais, nada faz, despendendo a maior parte de sua energia mental na preocupação do que possa acontecer. Vive a aborrecer os outros, falando de quão horrível é o seu problema. Sua verdadeira doença não é o diabetes. Ele é uma vítima da desculpite da saúde. Tem pena de si mesmo, considerando-se um inválido. O outro extremo é representado pelo gerente de divisão de uma grande empresa de publicidade. Sofre de uma forma grave, toma cerca de 30 vezes mais insulina que o sujeito anteriormente mencionado. Contudo, ele não vive para a doença. Vive para desfrutar seu trabalho e ser feliz. Um dia, disse-me, claro que incomoda, mas fazer a barba também. Apesar disso, eu não vou pensar em ter de ir para o leito. Quando tomo aquelas injeções, apenas agradeço aos sujeitos que descobriram a insulina. Um bom amigo, conhecido educador, regressou da Europa em 1945 sem um braço. A despeito de sua condição que requer cuidados especiais, John está sempre sorrindo e busca sempre ajudar os outros. É tão otimista quanto qualquer outra pessoa que eu conheça. Um dia, tivemos uma longa conversa sobre sua deficiência. Foi apenas um braço, disse ele. Claro que ter dois é melhor do que ter um só. Mas eles apenas amputaram meu braço. Meu espírito está 100% intacto. E estou realmente agradecido que assim tenha sido. Outro amigo que também sofreu uma amputação é um excelente jogador de golfe. Perguntei-lhe um dia como havia conseguido desenvolver um estilo quase perfeito com apenas um braço. Mencionei que a maioria dos golfistas com dois braços não jogava tão bem. Sua resposta encerra um grande ensinamento. Bem, explicou ele, sei por experiência própria que a atitude correta e um braço derrotarão sempre a atitude errada e dois braços. A atitude correta e um braço derrotarão sempre a atitude errada e dois braços. Pense um momento nisso. Representa uma verdade não apenas no campo do golfe, mas em todos os aspectos da vida. 4 atitudes para combater a desculpite da saúde. A melhor vacina contra a desculpite da saúde consiste nessas 4 doses. 1. Recuse-se a falar sobre sua saúde. Quanto mais você falar sobre uma doença, mesmo que se trate de um simples resfriado, pior ela parecerá. Viver falando sobre saúde ruim é o mesmo que adubar em ervas daninhas. Além disso, falar de sua saúde constitui um mau hábito que aborrece os outros. Faz com que a gente pareça egoísta.
As pessoas que pensam ser bem-sucedidas combatem essa tendência natural de falar sobre sua saúde ruim. Pode-se conquistar, e acentuamos o verbo poder, um pouco de pena, mas não o respeito e a lealdade dos outros. 2. Recuse-se a preocupar-se com sua saúde. Dr. Walter Álvares, consultor emérito da mundialmente famosa Mayo Clinic, escreveu recentemente: sempre peço aos que vivem se queixando que tentem controlar a si mesmos. Por exemplo, quando vi este homem, um sujeito que estava convencido de que sofria da vesícula, apesar de 8 exames radiográficos em separado haverem mostrado que o órgão estava perfeitamente normal, implorei-lhe que deixasse de radiografar sua vesícula. Tenho pedido a centenas de cardíacos convictos que deixem de fazer eletrocardiogramas. 3. Seja grato à sua saúde, tal qual ela é. Existe um velho ditado digno de ser repetido várias vezes. Eu vivia muito triste porque meus sapatos estavam rasgados, até o dia em que encontrei um homem que não tinha pés. Em vez de viver se queixando de que não está se sentindo muito bem, é melhor ficar satisfeito com a saúde que você tem. Agradecer a saúde que se tem é uma poderosa forma de se vacinar contra o aparecimento de novas dores e outras doenças reais. 4. Lembre-se de que é melhor gastar-se do que enfraquecer o espírito. A vida foi feita para que você a goze. Não a desperdice. Não passe a vida imaginando-se num leito de hospital.